Só que minha cabeça não entendia muito bem o que aquilo significava. Se escutando que eu ia pro inferno se eu fosse, que isso era errado. Me chamavam de lésbicas, gaião, ou coisa parecida, muito antes de eu sequer ter certeza de que eu era. E eu sofri afastamento de muitos familiares por conta disso. Duas meninas se beijando, tá porra! E não sei o que, e saiu como se fosse uma coisa surreal. Eu falei que não era uma menina, que era um menino. Como você se descobriu gay? Foi um pouco tarde, confesso. Foi depois dos meus 20 anos, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito focada em estudo e eu sempre pensei que a minha vida era primeiro conseguir uma carreira e depois pensar um pouco mais no pessoal. E foi através de me descobrir um pouquinho mais, entendendo quem eu sou, um processo junto com uma psicóloga, que eu vi que a quem eu tinha mais interesse sexualmente falando. E foi nisso, num processo mais de descoberta também um pouco mais tardio do que algumas pessoas. De início eu me assumi para as minhas amigas e com o tempo, depois de muito tempo, acho que uns 2 anos depois, eu contei assim para minha mãe, né? Que a gente estava no quarto e aí a gente estava lá brincando e tal, igual a gente sempre faz, e aí ela veio jogar na minha cara que eu estava encalhado e tal, que eu precisava arranjar alguém. E ela falou que eu precisava arranjar uma menina. Aí eu falei, brincando, tipo, com a menina e tal. Aí ela, nossa, Rima, você é gay? Aí eu só fiquei calado. E aí ela meio que entendeu, ela perguntou mais algumas vezes, e aí depois ela entendeu por si só. E depois ela foi pro banheiro e começou a chorar. E aí eu fui atrás dela depois de um tempo e a gente começou a conversar sobre. No ensino médio, minhas amigas, me envolvi com amigas que já tinham mais aceitação, já se relacionavam com outras mulheres e tal. E aí, nesse processo de ver pessoas que viviam isso e tinham um conforto maior e foi mais aceito, aí eu comecei a parar para pensar, identificar mesmo. Desde criança, eu sempre tive meio suspeita, porque naquelas brincadeiras, assim, sempre com amiga, assim, a gente não brincava com homem, né? Então, tipo, rolava algumas coisas ali, e aí eu já ficava meio assim. Só que naquela época era tudo na inocência, então a gente não sabia de muita coisa. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo as coisas, fui sabendo mais, né? Só que eu me fechei em relação a isso por conta da igreja. Eu sempre tive sinais que eu vim perceber o que significava depois de muito tempo. Desde criança, eu tinha aquela frase na minha cabeça. Se eu fosse homem, eu casava com ela. Quando eu fui me jogar, assim, cair de cabeça, eu acabei me apaixonando por um menino e namorei 2 anos. Passando um tempo, eu senti uma coisa por uma garçonete de um barzinho que eu tava lá. E eu fiquei em pânico, mas eu ainda não sabia o que era, porque eu nunca havia me questionado. Até que alguém me questionou, qual é a sua sexualidade? E eu não sabia responder. E aí eu fiquei em choque, porque eu não sabia quem eu era. E aí eu já tinha terminado, fui atrás de conhecer, comecei a gostar de uma menina, que ela me ajudou a descobrir o que eu era. E foi aí que eu entendi os sinais, vamos dizer assim. Foi aí que eu tive certeza e no momento em que eu me aceitei e me assumi bissexual, eu fiquei mais feliz, porque eu sabia o que eu era, e mais segura de mim. Desde criança eu sempre percebia que eu sentia atração pelas menininhas da escola, sempre tinha esse sentimentozinho, só que eu sempre tentei esconder isso, né, porque a gente cresce escutando isso errado, então eu sempre tive medo e até que quando eu fiz 15 anos eu me permiti sentir e foi quando eu realmente me descobri que eu era e eu comecei o processo de me aceitar. E o senhor se assumiu para sua família? Como é que foi? Eu confesso que eu acho muito estranha essa palavra assumir, porque quando a gente fala que vai assumir uma coisa, parece que a gente está fazendo uma coisa errada antes. E ser homossexual, bi ou qualquer, né, tipo de orientação
Não é algo de errado. Então, por que que eu vou assumir como se fosse uma coisa errada que eu estava fazendo? Um hétero não fala que ele é hétero. Ó, família, eu sou hétero, né? Tal e tal. Então, assim, nunca tive esse momento de falar, de anunciar, vamos colocar assim, né? Pra minha família que eu sou gay. Quando eu fui meio que anunciar, eu já estava quase casando já. Não, mas já aconteceu episódio de minha mãe descobrir coisas e a reação não foi muito boa. Acho que uns 2 meses depois de me assumir pra mim, eu assumi pra minha mãe, porque na minha cabeça só ela precisava saber. Só pra ela que eu devia satisfação. E aí um dia eu fui e conversei com ela, falei que precisava conversar com ela. E aí eu disse que eu era bissexual. Ela ficou um pouco em choque porque, né? Ela não esperava. Ela sabia. Ela entendia alguns sinais, mas ela não queria e não esperava. Ela ficou em choque e veio conversar comigo no outro dia. Mas no final deu tudo certo. No começo acho que ela falou que aceitou, mas ainda não tinha aceitado, porém hoje é tranquilo, suave. Eu não me assumi, eu fui tirada do armário pela minha coordenadora da antiga escola e foi um período muito complicado na minha vida. E como sua família e seus amigos reagiram? Assim, eu acho que eles sempre souberam, eu que não sabia. Isso é uma grande verdade. Às vezes a gente consegue ver pessoas no nosso dia a dia, desde criança e tudo, que a gente vê traços, algumas coisas de personalidade que se mostram depois também pela orientação sexual. Então, assim, a minha família eu acho que sempre soube. Quem não sabia era eu. Meus amigos reagiram super bem, fui muito bem aceito por eles. A minha mãe, no começo, ela ficou meio sem saber o que fazer, porque ela não tinha muito conhecimento, né? Ela me perguntava muita coisa que até nem eu sabia responder, inclusive ela me julgava quando eu não sabia responder para ela. Ela pesquisou bastante sobre, conversou com familiares, com amigos que também são, tentou se informar mais sobre, e aí foi. O meu maior problema mesmo foi em relação ao meu pai, que, tipo, até hoje mesmo eu nunca me assumi assim diretamente para ele sabe, mas nunca me assumi diretamente, também não faço questão, mas foi mais por conta da gente não ter sido muito próximo, principalmente por conta da família dele ser muito homofóbica, machista, racista, essas coisas. Bem, minhas amigas amaram, né? Porque sapatão, quando vê alguém que é sapatão também, sempre gosta. Foi, na época tinha aquela série The L Word e tal, então foi uma coisa bem de boa entre as minhas amizades. Teve uma amiga minha que, quando eu comecei a duvidar de qual seria a minha orientação, ela foi um pouco preconceituosa, isso gerou uma questão, mas foi só ela, bastante específica, assim. E a minha família... Minha mãe foi muito de boa, na verdade. Quando eu falei pra ela, ela falou assim: eu também já peguei mulheres, e de boa. Ela teve algumas questões de aceitação, assim, que foram mais chatas. Ela que não queria contar pra meus avós, esse tipo de coisa, assim. Uma violência sutil, né? Não teve nenhuma grande violência, mas uma coisa de não levar a sério o relacionamento, não botar tanta fé. E eu considero isso uma violência, mas assim, fora isso, foi super. Sempre tratou a minha ex com todo carinho, todo amor, dava mais presentes pra ela do que pra mim. E meu pai também foi super tranquilo. Na verdade, ele fez uma piada que é meio pai, assim, também, mas homem, né, a gente faz o quê, né? Não tem muito jeito. Foi sim, porque eu já conversava muito com eles. Quem mais me aconselhou mesmo foi meus amigos e a maioria dos meus amigos também são, então foi mais acolhedor. Cara, eu acho que os únicos que se espantaram, o único, no caso, que se espantou foi meu pai, porque ele não prestava atenção nos sinais. E meus amigos não se espantaram. Minha mãe ficou só um pouco surpresa, porque se ela pudesse escolher, ela teria uma filha hétero. Minha avó acha que só porque eu tô mais feminina significa que eu superei essa fase. E é isso. Mas o resto foi de boa. Eles não reagiram muito bem à minha família, porque os meus pais, eles são pastores, então eu cresci num meio muito religioso. Eu sofri muito dentro da minha casa, eu apanhei, escutei coisas horríveis, eu fiquei proibida de ver meus amigos, fiquei sem acesso à internet. Então, assim, foi um período bem cabuloso. E meus amigos, eles me apoiaram. E o senhor já sofreu preconceito?
tipo, do Já. estereotipo? Já assim, desde criança, né, sempre sofria os bullying e tals. E já sofri, mesmo depois de adulto, em locais de trabalho, homofobia. Já tive momentos, situações de homofobia já. Ninguém, assim, das pessoas com quem eu tenho convívio próximo, ninguém me tratou mal, ninguém falou nada pra mim, os amigos, nem questão familiar. Eu sei que da parte do meu pai, que é do Paraná, tem alguns tios um pouco mais preconceituosos e até um pouco mais fechados, eu posso dizer assim, no pensamento. Mas eu também não devo nada a eles e eu vivo a minha vida sendo uma pessoa honesta, então é o que importa. Nunca, sim, em lugar público, mas foi mais por conta da família do meu pai, que eu tava me aproximando do meu avô, que ele mora lá no Maranhão, tipo, e a gente não se vê, tipo, muitos anos, assim, a gente não se vê. E aí eu tentei me aproximar dele por telefone. E aí, quando tava rolando esse assunto de eu ser gay e tal, ele me ligou e começou a soltar que tava havendo uns boatos, que pessoas que ele conhecia estavam falando coisas pra ele. No Viva Voz estava eu, minha mãe, minha avó, no telefone, e ele do outro lado. Ele falou coisas horríveis. Falou que ele preferia me ver morto do que... Como é que é? Me preferia ver morto do que dando, preferia me ver preso do que andando por aí de baitolagem com outros caras. Falou que preferia... Falou coisas assim horríveis. Falou que pra ele, o coração dele não estava mais aberto pra mim, as portas da casa dele estavam fechadas pra mim, que eu tinha que virar homem, e falou um bocado de coisas horríveis. Eu só lembro de, tipo, ter chorado horrores e ver todo mundo lá em casa chorando pelas barbaridades que ele falou, mas depois dessa a gente nunca mais conversou. Foi da minha própria família, porque assim, um dia a minha prima saiu espalhando pra família inteira que eu gostava de menino. Tanto que até hoje eu sou meio afastada de algumas pessoas da minha família, mas eu não guardo rancor de ninguém. Quando eu ando mais masculina, dá pra ver que tem olhadas diferentes, principalmente dos idosos, das pessoas mais velhas. Teve uma vez que eu tava gostando de uma menina e a gente tava juntas, assim, normal, na rua. E aí passou um menino e falou, caralho, é um menino aquilo? E aí nesse dia a gente ficou juntas, né? E ficaram olhando estranho pra gente. Mas eu não me importei muito, não. É isso, eu ainda não... Eu espero que ainda não sofra, mas eu acho que é meio impossível, que alguma hora vai acontecer. Mas um caso grave de homofobia eu não sofri ainda, não. O maior tipo de homofobia que eu sofri foi dentro da minha casa, né, por ter apanhado. Eu considero esse o maior. Mas, assim, nas ruas eu já sofri questões de escutar coisinhas, sabe? Tipo, quando eu tô segurando a mão da minha namorada, eu percebo que tem muitos olhares pra gente. Ou então, tipo, ano passado, quando eu tava pegando uma menina e o povo lá do outro lado da rua ficou gritando, tipo, que nojo. Então, tipo, esse tipo de coisas que, infelizmente, é meio que comum aqui no Brasil. E como ficou essa relação com a sua família e seus amigos depois? Uma certa distância, né, de não poder falar, se levar pra casa, de fingir que era amigo, essa coisa assim que eu acho que é padrão também da vez de todo mundo que tá iniciando aí o processo de sair do armário e tudo mais. Só teve uma história que foi do meu pai, que no dia que eu contei pra ele, acho que foi um dos momentos que nesse assunto me deixou mais triste, que foi no dia que eu contei pra ele ficou meio surpreso e aí disse algumas coisas assim, de meia boca. E nesse dia ele sofreu um acidente. Então eu acabei me culpando, achando que aquilo era culpa minha. E ele passou a noite toda no hospital. Porém, no final, ele voltou, ficou bem e disse que tudo bem, que ele me apoiava nas minhas escolhas, que ele só queria que eu fizesse uma escolha certa. Meus pais, eles não gostam muito de tocar no assunto. Ainda continua sendo um assunto muito delicado lá em casa, porém eles não se metem mais na minha vida, sabe? Tipo, eles sabem que eu namoro, eles sabem, mas eles não querem se meter e eles não tocam mais no assunto, mas eles continuam não me aceitando. E o que você mudaria na sociedade, se você pudesse?
que as pessoas se preocupassem mais com a vida delas. E autoconhecimento, principalmente, porque para você ter o prazer de cuidar da sua vida, primeiro você tem que se conhecer para saber que isso é importante. E que todo mundo fizesse terapia. Eu acho que primeiro as pessoas tinham que aprender a respeitar todas as pessoas e não digo as escolhas, porque a gente não escolhe ser quem a gente é, né? Isso é algo nosso, é algo, uma personalidade, é algo de caráter. Acho que se as pessoas se respeitassem mais e entendessem que cada um é um ser único, isso seria algo muito melhor. E também tem outras milhões de coisas que eu mudaria, né? Eu acho que a forma de governo que a gente tem, e digo isso como um todo, seria algo para ser mudado, mas eu acho que se a gente pensasse nas pessoas como um ser humano e respeitar elas, isso já seria algo maravilhoso. Eu acho que a vida é curta demais pra gente ficar se importando com os problemas alheios e coisas que hoje em dia são consideradas tabus, e por conta de todo esse preconceito também, a falta de informação, ocorre muito dessas coisas de o básico, tipo agressão, tanto a agressão física quanto verbal. E então eu acho que o que a gente poderia mudar muito era mais a empatia, ter mais empatia e a tolerância, porque as coisas hoje em dia tá foda. Mas o que eu acho que eu mudaria, assim, é algo que deveria ser óbvio, né? Que ninguém não tem nada a ver com a vida do outro. E se cada um cuidasse da sua própria, nem importaria se eu... acho que nem deveria importar se eu sou bi, se eu sou pan, se eu sou lésbica, né? Eu acho que essa identidade é tão particular, isso não deveria influenciar na vida de ninguém. E se fosse pra mudar alguma coisa, eu acho que seria isso, né? Tipo, cara, não tenho nada a ver com isso, com o que a pessoa faz da vida dela, com quem ela se relaciona, se é um, se é dois também. Tipo, cara, eu acho que parar de querer... não vou nem falar controlar, mas vigiar a vida alheia já seria o início. Eu acho que ter mais empatia com as pessoas e ter a mente mais aberta, porque nem tudo se limita a gênero. E amar uma pessoa não deveria ser errado. Eu acho que eu abriria a mente, assim, das pessoas, porque elas acham que o amor tem a ver com sexo, com o órgão genital. E eu não acredito nisso. O amor não é sobre genitália, é sobre a pessoa. E eu acho que eu faria elas entenderem isso.